Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Storycast. Eu sou Luiz Guilherme Barros, estou aqui com a minha co-host Aline Pereira e ela vai apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Hoje nós temos um convidado pra lá de especial. Fiz até uma colinha aqui para poder apresentá-lo para vocês. O nosso convidado de hoje, ele é tão alegre quanto as suas meias, autêntico, gentil, cirúrgico, sincerão, ama um futevôlei e um pagode, mas, acima de tudo, ama transformar a vida de várias pessoas, em sua maioria mulheres, há 11 anos, através da psicologia. E é o Danilo. Seja bem-vindo, Danilo. Dan, né? Danilo. Danilo é o nome dele, mas ele é mais conhecido como Dan psicólogo. Danilo, eu fiquei até procurando, cadê o Danilo? Cadê o Danilo? Muito obrigado pelo convite de vocês. É um prazer ter aceitado, né? Até porque não é um hábito, né? Geralmente eu não sou muito adepto de entrevistas e tal, mas vamos lá, vamos para esse desafio aqui. Estou muito ansioso. Eu estou muito honrada também, né, Eu muito gente? falar do Dan e o Dan também de mim. Ele, acima de tudo, é psicólogo da Aline também. Há quase 5 anos, gente, interruptos. E estamos assim, todos 5 anos vivos direto. até agora. E tá tudo bem, E tá por isso que eu tô tudo aqui também, ó, ótimo. ótima. Confiamos muito no trabalho dele, né, de maneira Sim. geral. Dan, ele é uma referência também no ramo da psicologia e também como redes sociais, ele aborda vários assuntos ali. E eu acho que é um bom tema pra gente começar essa conversa, né, esse Sim. bate-papo. Então, vamos falar sobre quais são os principais fatores nos dias de hoje que levam uma pessoa a desenvolver ansiedade. Eu nem sei se isso é correto de falar ou não. A gente desenvolve ansiedade nos tempos de internet, na sua opinião? É interessante, né? Se nós desenvolvemos, porque assim, a ansiedade todos nós temos. O ponto, por exemplo, eu estou ansioso agora, porque é um ambiente novo, é um novo desafio, eu não faço geralmente o que eu estou fazendo aqui, então isso gera uma inquietação. Vamos Isso- voltar um pouco? Me fala qual que é o conceito de ansiedade. Ansiedade, o primeiro ponto, um sentimento, né, em que eu tenho uma espécie de um receio, um pouco de medo, de uma expectativa sobre algo que irá acontecer. Então tem a ver com o futuro, algo que vai acontecer. Isso pode ser profissionalmente, pode ser um evento, pode ser uma viagem, e tudo isso é natural. Tudo isso é natural. Onde deixa de ser natural e pode se tornar algo patológico? Quando aquilo começa a atrapalhar o meu estilo de vida. Então é importante entender que ansiedade todos nós temos. E isso não é configurado uma patologia, mas pode se tornar. Onde isso começa e pode se tornar? Por exemplo, você pode ter alguns indícios como o seu corpo vai responder à ansiedade patológica. Por exemplo, insônia, dor de cabeça, aquilo começa a atrapalhar o seu dia. Palpitação. Então, palpitação, sudorese, Nossa. questões excessivo. gastrointestinais. Então, assim, é um outro nível, é uma outra categoria. Então, assim, a questão não é, eu estou ansioso, eu estou me sentindo Legal. assim, o assado. Meu, está tudo bem. Olha o evento que vai ter, olha o quanto tempo você esperou por essa viagem, olha o quanto você quis... É ansiedade boa? Existe isso? Ansiedade boa? Aqui seria uma expectativa? Isso, eu não consideraria necessariamente ela boa, mas sim, é só a vida acontecendo. E tá tudo bem. É que ficou banalizado Sabe? o termo ansiedade, né? Exato. Tudo virou ansiedade, Sim, né? sim, as pessoas usam muito e muitas vezes de forma errada, eu acredito, né? É. Mas eu sou ansiosa, eu já tive muita ansiedade. Essa questão que você falou de gastrointestinais, eu lembrei uma vez quando eu era assim, um pouco mais nova do que eu sou hoje, e eu ia ter um date. Eu tive uma super dor de barriga antes. Porque eu fiquei muito ansiosa, lembra disso? Você lembra desse episódio? De qual... Não dá pra falar nome. Deixa, é aquele Não, tá, eu era deixa, muito deixa novinha, aqui. sei lá, tinha uns 18 anos, alguma coisa assim. E aí eu passei mal, assim, de tanta ansiedade que eu tava por aquele momento. Mas quando a gente vai fazer o bloco, por exemplo, nossa, o primeiro bloco, eu fiquei muito ansiosa. Mas, por exemplo, Aline, quando isso aconteceu nesse encontro, não foi interessante que, por exemplo, depois do encontro, depois do evento, aquilo passou, Passou. né? Então você vê, aquilo tem a ver com aquele evento. Configura a crise de ansiedade?
Não, não. Não. Porque Não. isso é uma outra coisa também que eu vi que banalizou-se muito nos últimos tempos. Hoje em dia, qualquer pessoa que ela tá passando por um momento de estresse, algum momento de nervoso, Uma tensão ela maior, já né? automaticamente fala, estou tendo uma crise de ansiedade. Seria legal você falar um pouco sobre isso pra gente também, sobre o que de fato é uma crise de ansiedade, o que pode ser considerado uma crise de ansiedade, ou se não é uma histeria, ou é, sei lá, uma esquizofrenia, não sei. Aí nós iríamos, né, para Pra outro ponto. para outro ponto, essas últimas, pelo menos os últimos pontos que você mencionou. Eu quero voltar um pouquinho. Por exemplo, eu tenho uma paciente fake, né, apelidada carinhosamente de Edinalva. Famosa no Instagram, geralmente, né, eu sempre quando eu vou me referir, eu uso a Edinalva. Então, assim, vou voltar um pouquinho e chego até a sua pergunta. Ótimo. Sobre banalizar a palavra, né, o termo ansiedade. O que acontece? Geralmente a Edinalva ela chega no consultório e ela fala: Dan, eu estou me sentindo muito ansiosa, eu tive ansiedade, eu estou tendo ansiedade. Fala assim: olha, beleza, vamos fazer o seguinte, o que você chama de ansiedade? O que você está sentindo? Então o primeiro ponto para que a gente possa cuidar de algo é a compreensão do que eu estou sentindo, é o reconhecimento. Senão é como se, por exemplo, eu chego no médico e eu falo: eu estou com dor. Mas dor onde? Eu estou com dor. Ele precisará de uma bateria de exames para conseguir identificar o que está acontecendo com você. Se você já identifica, eu estou ansioso por conta de uma entrevista de emprego, eu estou ansioso porque eu estou com medo, eu estou ansioso porque eu posso ser demitido, porque eu estou com problemas financeiros. Então, opa, legal. Dar nome ao sentimento. Dar nome. É isso. Quando você começa a dar nome para aquilo que você está sentindo, você cria repertório. Então, o repertório ele é fundamental. Senão, é como se você fosse no show de um cantor que tem apenas um sucesso. Ele não tem repertório. É verdade. Então, é importante que nós tenhamos repertório. Então, começando por essa ideia de ansiedade, identificar o que você chama de ansiedade. Às vezes não é ansiedade. Às vezes não é ansiedade, às vezes é algum outro tipo de sentimento. Às vezes você está com medo de alguma coisa específica, às vezes é uma outra coisa. Eu costumo dizer que não é para jogar tudo na caixa que está escrito ansiedade. Senão tudo é ansiedade. Tudo é porque ansiedade. tá na moda, você acha, será? Fica, Tipo assim, fica banalizado popular. e como se fosse Eu o acho que tá TDAH. banalizado. Sabe? Então, assim, Nossa. eu tenho TDAH. E às vezes você só está desorganizado. Eu já você falei isso não pra ele. tem. Eu já falei, eu acho que eu tenho TDAH. Então, e E aí, eu confirmei, porque ela realmente é desorganizada. Viu? Então Ou talvez, né? É uma coisa que, enfim. E aí você vai, né, entender o que é realmente um TDAH, se realmente tem a ver, tem um histórico familiar, você vai fazer alguns testes, vai procurar um Neuro. profissional adequado e Um tal. diagnóstico realmente Exato. Sobre eficaz. crise, né? Sobre crise de ansiedade. Então, identificamos o que eu estou sentindo. E aí nós vamos. Eu tenho insônia, eu tenho dor de cabeça, eu tenho taquicardia, eu tenho sudorese, eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu não estou conseguindo respirar. Está me faltando ar e tal. Eu percebo que aquilo começou a passar, aquilo começa a me impedir de exercer algo, de fazer algo. Pode ser que você sim esteja tendo uma crise de ansiedade. Ah, legal. É quando chega num nível tão agudo que impossibilita a pessoa Perfeito. de seguir a própria É vida. quando ela te paralisa, né? Ela te paralisa. Então, é mais forte do que simplesmente uma ansiedade habitual, né? De um encontro, do bloco, como vocês mencionaram. Sim. Então, é algo mais sério e que, obviamente, a gente precisa cuidar e fazer toda essa parte da compreensão, né? De entender o que está gerando essa crise de ansiedade. Será que é para isso? Será que você... Porque é interessante, Luiz, Aline, quando você você passa pela ansiedade, você tem uma crise, às vezes você está olhando para aquilo como se fosse, eu dou o exemplo de uma luneta. Você pega uma luneta e você, obviamente, vai tapar um dos olhos e você vai olhar pura e simplesmente aquilo. Consequentemente, você não consegue enxergar nenhuma alternativa para aquilo que está acontecendo. E aí entra um psicólogo, um bom amigo, familiares. Então, às vezes, aquela crise ela pode ser dissipada percebendo que existem outras perspectivas sobre o mesmo assunto. Por isso é Então, importante de procurar um profissional, exatamente. né? Porque o profissional, ele Exatamente. primeiro já foi instruído e estudou para Perfeito? analisar esse tipo de comportamento e, enfim, de sintomas. E, além disso, ser neutro, né? Conseguir olhar por uma perspectiva de fora da situação e fazer a pessoa também conseguir...
Também já percebi em alguns casos, assim, de pessoas próximas a mim, recebi uma notícia muito ruim. E aí, logo em seguida, a reação com aquela notícia, a pessoa dá um nome de crise de ansiedade. E muitas vezes não é uma crise de ansiedade, é só realmente você reagindo a uma notícia ruim. Como uma notícia de morte, como uma notícia de demissão, enfim, a pessoa tem uma reação muito forte, assim, negativamente falando, mas não significa uma crise de ansiedade. Foi o que você falou, é a vida acontecendo. Exato. Né? Porque, assim, pensa numa notícia como, infelizmente, o falecimento de alguém ou algo do gênero. Nós não estamos esperando por aquilo, né? Então, aquilo nos impacta, aquilo nos pega. Então, até você se situar de novo, respirar fundo e tal, e entendendo, ok, e agora, o que eu posso fazer? Seria um choque, né? Eu acho. E é natural, né? Porque nós somos impactados e tal pelas Quando notícias. eu li o livro Inteligência Emocional, falava muito, não exatamente isso, mas sobre sequestro emocional também. Quando a gente tem uma reação muito rápida frente a alguma coisa que acabou de acontecer e nosso cérebro nem digeriu aquela informação direito ainda, né? E aí a gente fica assim, né? Perdido. E assim, a ansiedade, não a crise de ansiedade, a ansiedade mesmo, ela vem de uma hora para outra ou ela vem dando sinais, ela vem sendo construída assim, tipo, dentro da pessoa. Por exemplo, alguém está com um trabalho que está estressante. A ansiedade, ela vem de uma vez ou o corpo e a mente já vem dando sinais pouco a pouco? Nós vamos somatizando, né? Então, assim, se há uma ansiedade comum como essa, né, que nós mencionamos sobre o bloco, dar uma entrevista e tal, isso vai sendo dissipado. Agora, se eu estou dentro de um ambiente estressante, e aí eu vou aumentando o nível do meu cortisol, eu vou entendendo que eu vou voltar para aquele trabalho, que às vezes é um trabalho que eu posso ter algum tipo de assédio, posso sofrer um assédio, algumas cobranças que chegam de uma maneira desproporcional, então aquilo vai gerando dentro de mim alguma espécie de um medo, e você pensa aquilo a curto, médio prazo, não precisa nem ser a médio ou longo prazo. Então eu já vou, né, absorvendo aquilo e entendendo, isso aqui é um perigo, eu vou me sentir assim, assado. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo que ouviam a música do Fantástico domingo e começavam... Nossa, eu ia falar disso, né? que domingo à noite é assim, um terror, né, para essas pessoas. Porque você começa a ter uma ideia do que te espera amanhã. Tá se então, olha a aproximando. ansiedade. Então, aquilo não aconteceu, mas como eu tenho um histórico dentro de mim, recente, de que aquilo acontece... Eu já imagino, amanhã eu vou ter que enfrentar isso, amanhã eu vou ter que passar isso. Então, entra exatamente o que você mencionou. O corpo ele vai começar já a te mostrar que tem alguma coisa errada. Sofrer por antecedência. Exatamente. A gente começa a antecipar. Exatamente. Né? Nós antecipamos, que já é também um mecanismo de defesa. Pensa, é óbvio que ele não é saudável, mas assim, é um mecanismo de defesa onde você já passa a sofrer antecipando aquilo que vai acontecer. Só que não aconteceu. Então, olha a carga que você joga já para o seu corpo. Vai acontecer, mas eu já torno aquilo real e começo a sofrer. É onde eu falo para a Edinalva. Vamos trazer para a realidade? Vamos trazer para a realidade? Então, vamos entender. Isso está acontecendo? Não. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso e isso. Bacana. O que nós poderíamos fazer para melhorar isso? Tem como mudar de comportamento, tem como conversar com alguém. Então, já que esse trabalho pode ser um trabalho nocivo para você, que tal a gente começar a se preparar para sair deste emprego? Se não dá para fazer uma mudança saudável, até mesmo aprender a lidar com aquele estresse. Né? E sobre o que você havia mencionado também sobre o sequestro, né, emocional, eu costumo dizer, sai um pouquinho do tema, mas ele ainda está dentro, que é o não sei. Então, não ter autoconhecimento também pode ser muito ruim para uma série de coisas. Por exemplo, quando eu tenho essa resposta imediata que você mencionou, o que acontece geralmente no consultório? Não sei. Ô Luiz, Aline, tal e tal coisa, o que você pensa a respeito de tal tema? Não sei. É tão rápido. Eu terminei a pergunta, Luiz. Eu terminei a pergunta. Não sei. Eu falo, mas como assim você não sabe? Não deu nem tempo de você pensar. Sim. Então vamos pensar um pouco mais sobre isso, que é a ideia do repertório. Então, quanto mais repertório eu tenho, eu entendo que gera ansiedade, eu entendo que pode gerar medo, eu entendo que é um perigo para mim. Então, eu começo também a ter mais musculatura emocional para lidar com essa situação. Nossa, legal. Que bonita essa palavra. Adorei. Musculatura emocional. Igual fôlego financeiro, dos mesmos criadores. Nossa, de fôlego. achei Boa, chique. isso é ótimo. Vou usar a musculatura Não, emocional. eu achei muito bom, achei muito bom.
Sim. Eu ia fazer alguma outra pergunta que eu esqueci agora. Nossa, a gente tem tanta pergunta aqui, gente. Ele falando sobre sofrer por antecedência, quantas e quantas vezes nós sofremos por antecedência? A gente imagina cenários que nunca vão acontecer e sofre, né, por causa daquilo. Lembrei. Comigo já aconteceu muito. Houve uma época da minha vida, me colocando como exemplo aqui, em que eu estava num período bem melancólico. Eu não vou nem usar a palavra depressivo, porque acho que a depressão também é um outro assunto. Que dá uma outra evolução. Mas eu estava vindo de um período muito melancólico. E eu, inclusive, li nesse mesmo livro, e eu não sei se faz sentido mesmo de fato, isso eu queria perguntar, onde dizia que nosso cérebro, ele é um órgão assim como qualquer outro, e ele também pode adoecer, enfim, ficar desregulado. Quando a gente fica nesse estado melancólico, triste, ansioso, em alguns casos depressivo, é porque o estímulo que a gente está recebendo ou a maneira com que a gente está reagindo é negativo. É uma boa ideia, além, obviamente, de procurar uma terapia, um acompanhamento, alguma coisa do tipo, dar estímulos positivos para o seu cérebro? Porque eu comecei a fazer isso. Eu estava lá na tristeza, já tomado um pé na bunda, sei lá o quê. Mas eu falei, eu preciso dar um jeito de tentar reverter essa situação. Então, assisti programas de TV da Tata Werneck que me fazia dar risada. Troquei uma lâmpada que estava lá, fazia tempo que não trocava, para gerar esse sentimento de, pronto, um check aqui na minha lista de coisas a fazer. Exercício físico, isso é real? É real. Porque assim, nós vamos mudar a frequência. Então, como o cérebro ele é plástico, então nós vamos modificar também essa parte do funcionamento. Então, por exemplo, olha como nós mudaríamos os estímulos. Então, se eu estou ali hiperestimulado, eu vou para um trabalho estressante, eu tenho uma rotina estressante, maternidade, uma série de questões, né, que... Pensa, né? A atualidade, da maneira como nós ouvimos as cobranças o tempo inteiro sobre alta performance, produtividade e tudo mais. Então é estímulo. E esse processo que você mencionou, o que ele faz? Ele diminui essa frequência. Então, encontrar um hobby, uma atividade física, você fazer algo que você gosta, colocar o pé na areia, sabe? Fazer uma caminhada... Dentro do possível, respeitando, obviamente, né, a rotina de cada um. Aqui, a ideia não é, não, você tem que fazer. Não, a adaptação dentro da sua rotina. O melhor que você pode fazer dentro da sua rotina. Um livro que não te estresse. Uma série que não te estresse. Programas de televisão, como você mencionou, que tragam para você esse alívio. Que tipo de música você está ouvindo? Grupos de WhatsApp, né, estímulos o tempo inteiro, às vezes cobranças e tal. Nossa. Então, é essa percepção. Voltamos para o repertório. Se eu tenho esse autoconhecimento, eu começo a desenvolver o autoconhecimento, eu vou também conseguindo nomear e identificar. Isso aqui gera ansiedade. Isso aqui faz com que eu sofra. Isso aqui faz com que eu fique estressado. Toda vez que toca aqui essa mensagem ou essa notificação, algo gera em mim. Então, assim... abrir a janela. Autoanálise. Né? Autoanálise. E abrir a janela. Acordar, abrir a janela, sabe? Ter uma programação para o seu dia. Né? Não precisa necessariamente deixar ele engessado, mas colocar ali coisas que são importantes para você. Pô, Dan, não sei o que eu gosto. Vai aprender. Não tem problema. Começa, faz algumas experimentações. Luiz, Aline, o que mais nós temos hoje são aulas experimentais de tudo, sabe? De então, tudo. assim, vai e aproveita, se vai, joga. faz, né? Sabe? Veja se é pra você, se aquilo não vai se tornar mais uma obrigação ruim. Não mais adianta. Não. Então, seria correto dizer, então, que esse esforço deveria partir, de fato, das pessoas que se encontram em momentos melancólicos, em momentos tristes, em momentos ansiosos. Seria ideal a pessoa, tipo assim, se esforçar pra sair disso, porque tem gente que fala, não, a pessoa tem que se mergulhar dentro do que ela tá sentindo pra ela saber o porquê que ela tá triste, tem que curtir a tristeza dela ali. Ou o mais recomendado, de repente, seria, de fato, a pessoa fala, bom, primeiro eu preciso sair disso. E aí ela procurar esses mecanismos para sair desse estado de ansiedade. Agora entra uma das respostas mais comuns para um psicólogo. Depende. Então, assim, porque se nós estivermos falando sobre uma depressão, não funciona necessariamente entre, por exemplo, eu só preciso me esforçar. Uhum. Como se aquilo fosse parte de mim. Porque se eu estou dentro de um estado depressivo e ele é profundo,
Aí nós precisaríamos de outros profissionais atuando junto, né? Então, vamos supor, se for o caso de uma medicação, algo do gênero, né? Então, assim, entendendo que nós estamos falando sobre um sofrimento e uma tristeza mais do dia a dia comum, sabe? Vamos supor, término de um relacionamento, infelizmente o falecimento de alguém, um desemprego, uma crise financeira, algo do gênero. Qual é o ponto legal? Eu preciso sofrer. Eu preciso entender o meu sofrimento. Porque se eu me torno uma criança diante do sofrimento, não existe amadurecimento, Luiz. Não tem como amadurecer. Eu vou sempre meio que amortecer, entorpecer aquilo que eu estou sentindo. Então, quando a Edinalva chega no consultório, eu falo, cara, sofre, é luto. Luto, nós sofremos. A gente não joga na caixa do esquecimento, porque quem esquece um dia pode se lembrar. E é bom sofrer para também uma hora dar fim àquele sofrimento e a vida seguir, porque né? a ideia é a compreensão dentro do sofrimento. Cara, qual é a minha responsabilidade dentro desse sofrimento? Porque é muito fácil, né? Eu sempre apontar o dedo pro outro. O outro, a fulana, o cicrano e tal. Mas qual é a minha responsabilidade diante deste sofrimento? Então eu vou lá, eu sofro, eu vou lamber as minhas feridas, eu preciso sim chorar, entrar em contato com isso, porque senão eu sempre vou ser uma criança diante da tristeza. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Eu coloco um prazo no sofrimento, dependendo do sofrimento. Eu falo assim, bom, eu tenho aqui 3 dias pra sofrer. Vai ser isso. Depois disso, acabou. Vida Meu que segue. sonho, eu canceriano que sou. Somos dois, hein? Somos dois, hein? Eu tava lembrando com a Aline hoje, a gente tava falando sobre trauma, sobre o quanto um trauma de fato fortalece a gente e quanto um trauma deixa a gente com medo depois, a gente né? tava hoje falando, conversando sobre isso, né? E eu tava falando, tipo, na época, teve uma época que eu tomei um pé na bunda que eu fiquei, tipo assim, mais de um mês Meu Deus. em posição fetal praticamente. Eu não Foi. queria fazer nada, eu fazia as coisas arrastado. Fui procurar psiquiatra, hipnose, terapia alternativa, fui buscar isso aí tudo. Mas, como a gente tava falando, no meu caso, eu busquei vencer o trauma, né? Acho que seria até legal um bom assunto aqui, né? Sim. Você falou do cachorro. Então, por exemplo, tem vários tipos, né, de traumas. Eu tenho trauma com cachorro, por exemplo. Eu já perdi 7 cachorros, todos de forma trágicas. Nenhum foi culpa minha, foram todos acidentes. E assim, eu amo cachorro, eu sou apaixonada. Só que essa quantidade de trauma, desde lá da minha adolescência, acabou me deixando fraca para tentar de novo. Então, por enquanto, eu meio que decidi, não quero ter mais, porque é tanto sofrimento. Tudo bem que tem a parte boa, claro que tem, mas tantos já morreram que eu falo, eu vou ter outro e vai morrer de novo. Então, eu acho que nesse caso, o trauma, ele acabou me deixando mais fragilizada. É aquilo que falam, né? É importante você passar por tudo que você passou para ser quem você é hoje. Eu não queria ter passado por isso, mas eu passei e isso, no caso, acaba me atrapalhando um pouco. Mas tem outros tipos de traumas que eu já tive que me fortaleceram demais e que hoje me ajudam muito a enfrentar os desafios da vida. Então, tem esses 2 tipos, assim, né? Deve ter até mais. Não, sem dúvida, porque como você mencionou, né? Não adianta eu chegar para você e falar assim, não, vai lá, adota um cachorro, vamos vencer esse trauma. Mas qual é o custo emocional? Então, é importante entender também os nossos limites. Até onde vai, até onde vale a pena e o quanto aquilo me limita para algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um exemplo, tá? Eu tenho medo de voar. Então, eu tive algum trauma, existiu lá uma turbulência, alguma coisa, mas eu gosto de viajar. Olha só como esse é um trauma que nós poderíamos sim trabalhar para existir uma superação. Por quê? Porque eu gosto de viajar. Então vamos lá, vamos entender. Você está me dizendo que você tem medo de viajar, de voar, ou você tem medo de perder o controle. Você tem medo porque lá no voo você não é o piloto, então você precisa, e você é uma pessoa controladora, e aí você tem receio de entregar esse controle para alguém. Opa, então será que é medo de voar? Será que nossa. Então assim, olha como nós voltamos Verdade. de novo para autoconhecimento. Então se eu começo a compreender aquilo que eu estou sentindo, consequentemente eu vou entender como eu vou lidar com aquilo. E só um ponto antes de nós continuarmos com o trauma, que você mencionou na pergunta anterior, sobre a parte de tristeza e depressão, acho importante deixar claro que é muito legal que quando nós passamos pelo sofrimento, eu compreendo que ele é importante, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo, mas sim, por favor,
vai arrumar sua cama, vai fazer um exercício físico, mesmo que não vai arrastado, mas é importante dar o primeiro passo. Então, só um complemento ali antes do se você fica de trauma. fato em posição fetal, Exato. esperando Ali, ele passar, né? aí parece que você vai cada vez mais se enfiando no buraco, indo pro fundo do poço. Perfeito. e vai Tudo que ficando cada você vez mais alimenta difícil de cresce, sair. tanto pro lado negativo quanto pro positivo, né? E, Aline, uma coisa importante, né, dentro de trauma, de sofrimento, é sempre uma compreensão de coisas básicas que às vezes nós acabamos negligenciando. Sono. Então eu preciso dormir bem. Então, assim, é óbvio que hoje muitas pessoas que vão nos ouvir, elas vão falar assim, pô, Dan, mas como vou dormir bem, né? Eu acabei de entrar em uma maternidade, eu tenho um bebê e tal. Então, assim, nós vamos adaptando dentro da realidade de cada um. Mas, assim, uma boa noite de sono, dentro daquilo que é possível, dividindo responsabilidades, né? Beber água, exercício físico, uma boa alimentação. Então, assim, você Vale ter pra uma todo vida... mundo isso aí, pra né? todo mundo. E olha como nós não estamos falando sobre uma vida perfeita. É o que dá para fazer dentro da minha realidade. Como eu posso melhorar a minha realidade? Então eu não consigo dormir como muitas pessoas 7 horas seguidas. Mas quanto que dá? Quanto que você consegue? Então vamos trabalhar com quanto você consegue. Explora ao máximo dentro das Vamos possibilidades. exatamente dentro do que você pode. Eu entendo sua dor. Eu entendo que isso te faz sofrer. Mas então vamos o melhor que dá para fazer agora, né? E trauma a gente também trabalha como para dirigir, para voar. Enfim, aquilo que te limita é importante que a gente possa trabalhar dentro do processo terapêutico, né? Mas sempre entendendo o que aconteceu. Existia um evento traumático, a Aline mencionou. Eu perdi 7 cachorros. Legal. Como, infelizmente, isso aconteceu? Né? E nós vamos entender e tal. Beleza, mas se você entende que não necessariamente vai acontecer de novo... Ou que foi culpa sua. Ou que foi culpa sua, então a gente começa a explorar, entender. Mas às vezes ela fala... Não é isso que eu quero mais, não faz mais sentido. Agora eu quero brincar com o cachorro dos outros e tá tudo bem. Sou eu. E tá, exatamente. tem que e tá tudo certo. ter gasto Pega nenhum, o cachorro né? emprestado da galera, empresta aí, deixa passar um dia porque com ele. já pensou? Nós entraríamos, né, dentro de uma outra cobrança que você precisa vencer esse trauma, você precisa não sei o quê. E aí eu tô invadindo o espaço do outro, né? Eu tô abusando do outro. O Porque eu tô você precisa de, só cada um Exato, sabe, né? exato. E até assim, olha, traumas eu imagino que é uma coisa que assombra praticamente 100% das pessoas, assim como históricos tristes, momentos de felicidade, momentos de tristeza. E nos dias de hoje, eu imagino que questões de redes sociais devem assombrar muitas pessoas também no que diz respeito à ansiedade. Ele tava falando até, um momento ele falou do WhatsApp, eu falei, boa, isso aí tem tudo a ver, né? Exatamente, porque assim, talvez muitas pessoas não reconheçam isso. Mas, por exemplo, eu vejo meus pais, que até então têm os dois mais de 60 anos, até então eu sei que isso é realidade no lar de muitas pessoas. Pais que falam, você não sai desse telefone, sai desse negócio, vai viver a vida. E hoje em dia eles estão o tempo inteiro. A minha mãe desde manhã, né? Até não importa qual a idade que tem, eu acho que deve afetar para todo mundo. E quais são os principais fatores dentro de um ambiente de rede social que podem despertar e quais sinais que que deixa a gente em alerta, tipo, acho que eu tô passando do ponto aqui até no onde consumo. é saudável ou não, né? Até onde, exatamente, ótima pergunta. Até onde é saudável o uso de redes sociais e aonde que cruza o limite que você precisa começar a falar, opa, melhor eu dar uma reduzidinha aqui. Que se torna prejudicial à sua saúde mental, né? É interessante porque isso nós poderíamos responder apenas com uma palavra, dependência. Então, como que eu consigo identificar até que ponto aquilo é saudável ou não? Eu sou dependente? Eu consigo ficar sem? Aí eu sou. Meu Deus, essa pegou, hein? E a gente, essa doeu no se peito. esconde atrás do nosso trabalho. Nossa. A gente, não, a gente fala, não, mas é o nosso trabalho. Não, mas eu tô aqui pegando referência, a gente se boicota. E isso que é difícil pra gente, porque ao mesmo tempo que a gente tá buscando inspiração, pesquisando, estudando, a gente também tá se divertindo, tá passando tempo, então se mistura barata, tudo. Né? É uma dopamina ruim, doida, que fica ali o dia porque todo. Porque dá um prazer, quando eu abro, tipo, chega à noite, meia-noite, eu deito pra dormir, o quarto escurinho.
não tá recebendo uma notificação, mas ninguém tá um silêncio. Você abre, vai no explorar do Instagram, do explorar pro Reels, do Reels pro Feed, do Feed pro Story. Não. Nossa, eu vou longe ali, me dá um prazer aquilo ali. Em viagens, ele fala assim, eu não vejo a hora de chegar no quarto do hotel e tomar um banho, deitar e ficar lá rolando o feed. E ele, assim, ele sonha com esse momento. Tipo assim, a gente fica, né, 3, 4 horas na mesma posição. Eu falo, meu E eu Deus. sei que isso não é uma exclusividade nossa, que isso acontece com Sim. muitas Sim. pessoas, né? Mas eu acho que é um exercício, todo mundo deveria tentar em algum momento fazer isso de ficar um pouquinho longe. Por exemplo, em novembro do ano passado, eu fiz uma viagem pro exterior e parte dessa viagem foi um cruzeiro que eu fiz ali pelas Bahamas. E em alto mar não funciona. O namorado da minha amiga falou, eu tô comprando um pacote de internet porque, por conta do meu trabalho, eu não consigo ficar sem. Você quer dividir comigo? E aí eu tava ali, no momento, tipo, de... Sabe, pra curtir, etc. Falei, e na hora que... E assim, aqui, né, ó, assim. eu lembrei de outros cruzeiros que eu tinha feito que realmente eu fiquei com ansiedade, não sei nem mais o que falar aqui agora, né? Mas eu fiquei me sentindo mal, num sentimento ruim, porque não tinha notícia do mundo, eu queria acessar minhas coisas, eu não conseguia. Ansiedade. Eu ficava, sabe? Eu não conseguia curtir o navio de tanta nervoso que eu tava de não ter acesso à informação, às coisas. Não consegui postar. Mas aí dessa vez eu falei, não, eu vou me esforçar pra me desconectar disso. Eu vou filmar aqui, que o telefone continua funcionando, né? Eu vou filmar e tirar foto do que eu achar que eu devo. No final, eu vou postar o que eu achar que eu tiver que postar. E, gente, foi a melhor decisão que eu pude ter tomado. Eu aproveitei muito mais. Aí, depois disso, eu comecei a pensar, e isso fica uma dica pro pessoal que tá assistindo a gente também. Muitas vezes, e a gente é muito assim, a gente tende a querer... Olha o dedo aqui, ó. E a gente é muito assim. Primeiro registrar pra depois curtir. Nossa. Saiu exatamente, acho que no final do ano, uma queima de fogos, eu acho, em Paris. Tá todo mundo Isso, com o perfeito. celular e eu Sim. só uma senhorinha olhando assim. Daí falaram, Meu imagina quem, Deus. adivinha quem curtiu mais. Ninguém vivendo o momento, Exato. né? Só postando o momento. Exato. É sempre pro outro. E você? Cadê? Onde que você curte? Você não curte. Não tem como. Quando a gente vai fazer cobertura de algum evento, de algum show, e eu quero gravar todas as músicas pros seguidores, eu tô lá gravando todas as músicas, mas preocupada com... Porque eu gravo e aí depois eu edito, daí eu vejo se eu vou usar algum filtro ou não, daí eu vejo se saiu aquela letra que eu queria, e assim vai indo. E passou o show, eu nem curti, eu só gravei. Isso já aconteceu muitas O vezes. que ajuda a amenizar isso, né? No nosso caso, foi começar a gravar e salvar no rascunho pra postar depois. É. E a gente Já acaba aliviando, né? A saúde mental dos Isso seguidores também. Poderia ser também uma ótima alternativa, né? É. Porque se você notar, né, o que você mencionou sobre o cruzeiro, por exemplo, eu não estou presente. Então, olha que legal, é a ponte com a ansiedade ali, né? Porque se a ansiedade nós estamos falando sobre uma preocupação com o futuro, onde não necessariamente por enquanto ela é excessiva e adoecida, mas eu não estou ali presente. Eu estou pensando, nossa, eu estou sem internet, eu não tenho uma conexão, olha como eu não estou vivendo aquele cruzeiro, eu não estou vivendo aquele momento, né? Por exemplo, chegamos em uma mesa de bar, até que ponto nós estamos presentes ali? Eu estou ouvindo, eu estou olhando as pessoas, ou está todo mundo conectado? Pode parecer um papo meio chato, né? De tipo de vozão, de e tal, mas todo mundo faz. Mas, meu, o quanto eu aproveito aquela companhia? O quanto... E uma sugestão, um dia façam o teste de tipo deixar o telefone no bolso e perceber o movimento. Vocês vão notar e tal, o quanto as pessoas ao redor, tá todo mundo conectado e nós não estamos presentes. Teve uma né? época que tinha uma brincadeirinha, né? Que tinha que... Chegou no bar, tem que colocar o celular aqui Exato. e aí fazer uma pilha. Todo mundo não pode mexer. Aí quem mexesse pagava conta. Paga a conta, acho que Paga era um conta. negócio assim. Ninguém Mas mexia, também mas todo mundo ficava... acontece, eu lembro que sacudo. ano retrasado, eu e a Aline fomos pra Gramado, e aí no final da nossa viagem, a gente tava em Porto Alegre, a gente foi numa balada lá, não lembro, e aí tava ela no celular, e eu olhava pra ela, ela tava no celular dela. E aí eu falava, já que ela tá no celular, também vou ficar. E ela a mesma coisa. Até que chegou uma hora que ela falou assim, cara, a gente não tá se curtindo aqui, a gente não tá aproveitando. Você tá no seu celular, eu tô no meu celular, e a gente tá vivendo um negócio único aqui, Perfeito. a gente tá numa viagem, a gente não tá se aproveitando. Exato. E eu imagino que isso interfira mentalmente na vida das pessoas de maneira geral, mas é um ótimo destruidor, talvez, de relacionamentos também, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Sim. Porque assim, como a dependência, né? Nós falamos, dependência e tal, de internet, de redes, e o quanto isso pode, né, me destruir emocionalmente. Porque pensa,
o que aparentemente eu consumo? O que eu estou consumindo e quando eu começo a entender que aquilo pode ser nocivo para minha saúde mental, para minha ansiedade, para algum tipo de processo depressivo, comparações, expectativas, né? Então eu estou vendo o quanto a vida das pessoas são vidas que são melhores do que a minha. Elas frequentam lugares que eu não frequento e eu tô aqui trabalhando, eu tô ralando e eu não consigo chegar naquele lugar, eu tenho uma dificuldade para fazer isso ou aquilo, eu moro em um bairro específico. Então, assim, olha que interessante, além do tempo que eu gasto em uma rede, como eu estou gastando esse tempo na rede? Então, além de tudo, além da dependência, o que eu estou assistindo, quem eu estou seguindo, o consumo. E aí, aquilo, obviamente, vai gerando mais ansiedade, né? Porque eu quero uma coisa, às vezes quero pular etapas, às vezes não respeito o meu processo. Então, se eu sou um empreendedor e estou lá consumindo redes sociais, sou um psicólogo ou um fisioterapeuta, nutricionista, enfim... Eu estou vendo quantas pessoas elas já têm um consultório muito bonito, elas já têm muitos clientes e tal, e eu começo esse processo ansioso de comparação também. E aí você pensa o quanto... Tô ficando pra trás. Tô ficando pra trás. O que Começou tá depois onde que eu de tô mim errando? e já tá melhor Exatamente, que eu. exatamente. Então, olha como essa dependência ela vai conversando e vai se tornando um emaranhado de possibilidades. Então, daqui a pouco, o que gera muita ansiedade? Visualizações, likes. Então, eu tô lá, postei... Ai, meu Deus, nossa Algoritmo acaba com a nossa Senhora. vida. Eu não tinha nem pensado nessa pauta pro negócio aqui, eu já me dá até um negócio. Então eu tô lá, eu tô produzindo um conteúdo e às vezes eu produzi um conteúdo tão legal, mas ele não teve um alcance que eu gostaria. Isso é Olha muito como frustrante. naquele momento, a tristeza me visita, um sentimento de fracasso, um sentimento de onde que eu errei, o que eu fiz. Então, assim, olha como eu posso História perder. da minha vida. E interessante, Luiz, porque eu posso perder, eu vou minando a minha criatividade. Porque se eu estou fazendo e não está dando certo, pelo menos dentro do tempo que eu estabeleci, do tempo que aparentemente eu comparei, porque não é que não está dando certo, só não está dando certo no tempo que você está dizendo, da forma como você está dizendo. Então, assim, existem coisas diferentes, que é aquilo de trazer para a realidade e ter autoconhecimento. Será que não está acontecendo para você ou não está acontecendo do jeito e da forma como você estabeleceu? Que são coisas diferentes. E muitas vezes a gente acha que é só com a gente também, né? Porque é igual, o próprio Instagram, de tempos pra cá, mudou tudo. Sempre vem mudando o algoritmo, né? Na verdade. O algoritmo é o maior vilão, assim. Então da tem, gente, ele não é vilão, na verdade. Pra É a ansiedade, gente que pra tem. ansiedade, É sim. porque é a gente que tem que se adaptar a ele. Então, durante tal período, é isso aqui que funciona. Durante outro período, é essa estratégia que funciona. Perfeito. Foi-se o tempo lá atrás, onde era por ordem cronológica. Então, todo mundo que entrava ia ver por ordem cronológica o que todo mundo postou. Então, hoje em dia, às vezes eu super me empenho pra fazer alguma coisa, na hora que eu vejo, putz, flopou. Aí eu vejo gente que fez um negócio tosco, que começou depois de mim. Falo, cara, o que tá acontecendo? É que ao mesmo tempo, por exemplo, a gente trabalha com isso, tem uma agenda muito cheia. Muitas vezes não sobra tempo de nos atualizar para entender o que tá funcionando Perfeito. naquele momento. A gente tem que postar e naquele momento. E eu acho que o principal erro de todo mundo é comparar o palco do outro com o seu bastidor, né? E também comparar uma vida editada, né? Porque você tá fazendo uma comparação Aí de que uma eu ia vida que chegar. tá sendo editada. No não é uma início vida do ano, esse último Réveillon, real. eu não tive o Réveillon assim, instagramável, digamos assim. Não tive. Fui para uma festa em São Paulo, foi legal, me diverti, mas eu não tava em Balneário Camboriú, no Rio de Janeiro, em Nova York, não tava fazendo nada grandioso. Foi uma escolha minha por conta de outra viagem que eu fiz. Mas por um momento, daí eu comecei a me sentir meio que inferior, vendo todo mundo tendo aquele Réveillon maravilhoso e eu ali. E eu vejo que isso acontece muito em Carnaval, Dia dos Namorados, Dia das Mães. Quem faz a homenagem mais bonita? Quem Perfeito. tem a melhor data comemorativa? Só que quando você acessa alguns bastidores, e no Réveillon aconteceu isso, como eu estava em casa, eu estava mais tranquilo, eu fui conversando com várias pessoas, eu fiquei mais ativo nas redes. E aí eu estava em alguns melhores amigos também das pessoas, muita gente tanto reportando pra mim, quanto postando vários perrengues que estavam passando.
Só que no público, no feed, nos stories, é a vida perfeita. Editada, E eu né? falei sobre isso no dia. Eu falei, cara, pra quem teve um Réveillon mais ou menos aí, não fique triste de ver essas pessoas que estão com super Réveillon. Você não sabe o quanto a pessoa tá se endividando pra estar ali. Perfeito. O quanto ela, enfim, Perrengue. tomou uma água da torneira e tá com uma virose, foi parar no hospital. Teve gente que eu vi que chegou no hotel e aí chegou lá, não tinha reserva dela, o hotel tava cheio, teve que procurar outra coisa, trânsito e tudo mais. E isso acontece não só nessas épocas, mas todos os dias a gente tem que manter isso em mente, né? Perfeito. E é interessante, né, pensar na intenção. Quando eu penso no meu Réveillon, ou naquilo que eu vou postar, ou no restaurante que eu vou frequentar, eu estou indo para lá com qual intenção? A minha intenção é de fato experimentar um prato, viver uma experiência ou mostrar para as pessoas. Porque se for para mostrar para as pessoas, e aí as pessoas não querem ver ou as pessoas não estão vendo. Então, olha que interessante. Eu tive uma intenção e uma motivação que ela foi ali, ó, dissolvida. Né? Então, assim, por isso que por quais motivos você está fazendo o que você está fazendo? Isso é você? Isso tem a ver com você? Esse Réveillon tem a ver com você? Ou ele é porque todo mundo está indo? E aí você vai se esvaziando, porque todo mundo está consumindo, então eu vou consumir também. Ah, todo mundo tá indo nesse show, eu vou também. Mas você gosta desse Efeito estilo de manada. música? Efeito manada. E aí nós vamos nos perdendo. Então, cara, é esse barzinho que você gosta? Ou ele é muito gourmet pra você e no final das contas você quer só um copo americano? Vai pra lá, cara. Um pagodinho. Vai lá, exatamente. Começa a vivenciar aquilo que é seu. Mas como nós faríamos isso? Autoconhecimento. Eu ia falar, tudo volta na autoanálise e no autoconhecimento. Por Exatamente. isso a terapia é tão Exatamente. importante, né? Cara, é demais. Mas Maravilhosa. eu acho muito legal, de fato, você simplesmente parar algum momento, quando sentir que tem alguma coisa que não tá indo muito legal ou que te causa algum desconforto, seja em relações, seja em lugares que você frequenta, seja no seu cotidiano, e parar e falar, por que eu estou me sentindo assim? Parar e pensar por um momento. Eu percebi que durante muito tempo eu me esforçava, por exemplo, para estar em situações, em rolês roots. Então, uns rolês mais roots, com uma música mais roots. Ele tá querendo dizer praia. Não necessariamente praia. Tô falando, tipo assim, que choque você vai aí, sabe? A Aline falava, não, vamos lá, a gente tenta não sei o que lá, toma um negócio. Eu não gosto disso. Eu entendi. Eu percebi que eu ia para fazer parte de um grupo. Legal. Eu percebi que eu ia para tentar ser aceito, para tentar ser descolado assim como as pessoas. Eu não gosto disso. Eu gosto de conforto. Eu gosto de sentar num lugar. Eu gosto de ser atendido. Eu gosto de comer uma boa comida. Ar-condicionado. Ar-condicionado, exatamente. Esse sou eu. E tá tudo bem. Não existe certo e errado. E tá Exato. tudo bem o outro gostar de um outro tipo de coisa. O que não tá tudo bem é eu ficar me esforçando pra tentar caber num universo, numa situação, num cenário que eu não me sinto bem. Perfeito. Só que aí entra um outro ponto agora que nós conseguimos, obviamente, observar nas redes sociais, mas não necessariamente é pra lá. Fresco. E aí, você vai olhar para isso e falar assim, caramba, fresco, se você não tem autoconhecimento. Aham. Você vai olhar para aquilo e falar assim, fresco, mas eu não quero ser fresco. E aí nós voltamos exatamente pro rolê anterior que você mencionou. Sim. Opa, então peraí, deixa eu mostrar que eu não sou. Então aí você volta, não, tá tudo bem. Isso não tem a ver com frescura, tem a ver com o meu estilo de vida. Eu gosto disso. Se você gosta de uma outra coisa, barraca, pé na areia, tá tudo bem, mas eu não vou impor o meu pra você, você não vai impor o seu pra mim, e tá tudo certo, todo mundo tá Sim. feliz, né? Respeitar o se espaço conhecer. do outro. Exato, Mais porque- uma É palavra se conhecer boa, e né? assumir isso, que as exato. pessoas podem apontar, podem julgar. Exato. Mas quando você sabe, isso também vale muito, né, para quem trabalha com redes sociais. Te chamam disso, te chamam daquilo, quando você sabe quem você realmente é, não tem Perfeito. problema nenhum. Porque você não a se ideia, importa. a ideia ainda da ansiedade dentro desse assunto eu começo a tentar ser uma pessoa que eu não sou para fazer parte de um grupo, mas eu não sou aquela pessoa. Ou seja, olha como isso me esvazia, né, emocionalmente. Sim. Porque eu estou tentando fazer parte de alguma maneira, aquilo me gera ansiedade, porque eu não estou conseguindo, eu não tenho uma conexão genuína com aquelas pessoas. Então, às vezes, nós só estamos inseridos, de fato, em grupos que não são para nós. A gente fica se Então, forçando, exatamente, né? a fazer então aquilo. é importante. Mas, e também. redes sociais, ainda assim, não sei se vocês assistiram. Você assistiu que eu assisti com você, aquele documentário do Sei qual é. Dilema das Redes? Dilema das legal, redes, esse eu acho não que é. vi, legal. Não, Nossa, é ele é muito, muito bom. bom. Cara, Assista, mas é ótimo. aquele documentário mostra como nós todos estamos literalmente na mão das redes sociais. Eles têm, tipo assim, mecanismos e mais mecanismos para fazer com que a gente fique cada vez mais tempo dentro. É a tela inteira, é o conteúdo sugerido, e é justamente Tudo, né? isso que vai tanto fazendo a gente passar mais tempo lá,
como quem cria conteúdo, que é o nosso caso, ficar cada vez mais louco. Perfeito. Porque a gente fica o tempo inteiro pensando no que vai funcionar, o que não vai. Esse dia viralizou uma foto da Aline, uma foto dela, um TBT aleatório. Aleatório. Que aí, Foto tipo nada, assim, nada. deu uma inflada no ego dela. Depois eu falei, cara, são seguidores vazios que estão vindo. Porque é só uma foto aleatória sem nada. Não são seguidores qualificados. Mexe completamente pra lá e pra cá. Só que é mais pro ruim do que pro bom, né? Daí a gente tem que se conhecer e entender o que está acontecendo ali, mais uma vez, né? Trazendo para consciência tudo aquilo. E aí, ir lidando. Mas acontecem umas coisas, como a gente fala, né? Tem vídeo que a gente faz, que a gente fez aqui rapidinho, ó. Fez um vídeo aqui, 5 segundos, bomba. Ai, que ódio, parece que estoura. acontece tanto comigo. E tem vídeo que a gente gasta muito tempo de edição, muito tempo de gravação e posta e não dá nada. Você sente isso com seus conteúdos? Tem coisa que você, de psicologia, falando assim, que o Dan, pra quem não sabe, é referência em conteúdo de psicologia, super alto astral, Sim, divertido. muito autêntico Eu vejo também. uma galera compartilhando. Eu acho legal ele contar um pouquinho dessa história, dessa sua caminhada da autenticidade. Ali sobre expectativas, né, e tal, sobre isso que você mencionou, algoritmo e tal. É interessante, porque daí já vou para a pergunta, que é, se nós não tomarmos cuidado, é um prato cheio para que a gente perca a espontaneidade. Então, se eu estou entendendo, né, que agora é isso aqui que viraliza, é isso aqui que está rolando, mas às vezes não é o que eu quero fazer, então eu tenho que dançar conforme a música. Né? Então, olha como eu vou perdendo também. Faz Cara, total mas às sentido. vezes se eu gostaria de ter um outro conteúdo, me comunicar de alguma maneira específica, não. Se você fizer desta forma, não vai rolar, né? Saiu um estudo disso recente, que o TikTok, ele realmente foi para um caminho onde, Ctrl-C, Ctrl-V, onde as pessoas, elas ficam, massageia tanto o ego, você vê números altos, e no TikTok é mais fácil de você conseguir do que no Instagram, que o povo vai vendo o que tá dando certo nos outros e vai simplesmente dando Ctrl-C, Ctrl-V, com zero autenticidade. E aí, será que quando eu olho, né? Agora já indo para psicologia, será que quando eu olho para o espelho eu consigo me identificar? Não era assim que eu me via. Então, como eu me formei já esse ano, eu completo 11 anos como psicólogo, eu entrei no consultório e um dia eu olhei no espelho e eu vi um professor, muito querido, mas assim, eu vi um professor e falei assim, caramba, não sou eu. Por quais motivos eu estou vestido com uma camisa social, com uma calça social, com a camisa por dentro da calça, meia social e também um sapato. Isso então, foi assim, quando? No começo? No começo. Ali, vamos supor, isso deve ter acontecido até mais ou menos 2015 e Você tal. já tinha agenda cheia? Não. Não? Não Agenda tinha. lotadaça. Não, E pra quem não. não sabe, o Dan tem a lista dele pra Nossa. próxima reencarnação. Pra Se quem quer você passar quiser, com ele, não ó, queira. 2030, sim, você pode conseguir uma vaga. Isso, exatamente. Então, assim, ó. Brincadeira. E brincadeiras à parte, por favor, né? Se alguém aí estiver precisando e tal, por favor, procure um psicólogo. Não procure o Dan por enquanto, se o seu caso for, por favor, urgente. Priorize a sua saúde mental, vai cuidar de você. Você é a prioridade. Então, por favor. Então, assim, foi uma caminhada, né? De também conseguir olhar para mim e identificar, qual é o meu processo e como eu me comunico com o meu público. Quem é o público que eu desejo atender? Quais são as pessoas que estão me procurando? Então, foi também uma desconstrução, mas isso vem com o tempo. Então, isso também é bacana de conversar no consultório, onde você vai criando e você vai amadurecendo a ideia da musculatura emocional, você vai criando isso e você vai se sentindo mais confiante. Então, você vai entendendo, opa, mas espera aí, esse público aqui não se importa se eu estou vestindo um sapato ou uma calça social. Eles estão aqui porque eles querem ouvir o que eu tenho para dizer. Então, você vai criando essa confiança. Os resultados falam mais do que a sua imagem. Exatamente. É óbvio que nós precisamos cuidar também da imagem. Principalmente no primeiro momento, No primeiro quando momento. você tá entrando no mercado. Né? E eu me formei com 25 anos, então quando assim... a gente sai da faculdade de psicologia, né? Quando, exatamente, né, durante todo o curso, o que acaba sendo até importante até certo ponto, né, Aline? Porque senão meio que você não tem uma forma, uma referência. O problema tem que tomar muito cuidado, porque senão você se engessa. Né? E aí você, é assim que tem que ser, tem que se comportar assim, tem que falar desse jeito. Tem que se vestir assim. Exatamente, porque senão você não terá clientes e coisas do gênero. Aquele primeiro momento, né, nesses 3 primeiros anos e tal, não tinha agenda cheia. É que eu queria saber, quando que começou você a falar, opa, que negócio tá indo, não tô dando conta de atender novas pessoas? Eu acho que mais ou menos ali em 2017, assim, tinha foi quantos quando... anos que você tinha se formado? Ali eu estava no 4º ano.
No quarto no ano. quarto ano. Até então, você ainda seguia uma linha mais de psicólogo certinho. Exato. Era bem formal Aham. e tal, né? E aquele esquema, né? Como teria que ser. Exatamente. Era como se fosse, por exemplo, você mencionou do Ctrl-C, Ctrl-V, Ah, né? Então, sim. assim, se você me visse, você colocasse mais 3 psicólogos, você falasse assim, quem é o Dan? Sabe? Não ia conseguir distinguir, porque era, né, dentro desse padrão. Aham. Então, essa desconstrução veio depois que você começou, que você falou assim, bom, já tô com a agenda cheia mesmo, já tô com o meu método validado, com a minha profissão, beleza, tudo certo aqui, então vou me permitir. Ou foi ao contrário? Não, foi exatamente assim. Ah, tá. No meu caso, eu não tenho nenhum problema em assumir isso. A confiança e a segurança, ela veio a partir dos resultados. Então, foi a partir de um tempo em que eu fui construindo um público, resultados. E especialmente um ponto muito importante, até curioso para quem, né, é também da psicologia ou às vezes de uma outra área. Pelo menos no meu consultório, nada se compara a indicações. Você pode ter uma rede social muito bacana, muito movimentada, mas assim, pacientes trazem pacientes. Marketing Então, assim, boca a boca vai ser sempre o melhor. Sempre, sempre. Eu vim por causa da fulana de tal. Eu cheguei aqui por causa de tal. Então, assim, é importante entender isso. Então, às vezes, você está lá colocando a sua energia no lugar onde você não deveria colocar. E eu falo isso quando eu atendo psicólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, médicas. Eu falo, olha, eu entendo que você esteja frustrada porque você não tem os resultados que você deseja, mas você já tem pacientes. Você está olhando bem para eles? Você está cuidando muito bem deles? Cuida muito bem daquilo que você tem e, obviamente, em paralelo, você continua trabalhando as suas redes sociais e a sua comunicação. Mas não perca o foco, porque você já tem um público que gosta do seu trabalho. Exatamente para seguidor, né? A gente tem lá 10 comentários positivos dos seguidores, um negativo de um hater e a gente se incomoda tanto com aquele hater. Mas e os seguidores? Já falou isso pra mim, né? Cuida deles, dos seguidores, de quem gosta de Aconteceu você. comigo esses dias, tinha uma foto, um vídeo que eu postei, um monte de comentário bom. Uma pessoa falou alguma coisa da minha aparência no vídeo, alguma coisa. Eu já acendeu a bola de fogo no meu olho já, eu falei, essa pessoa vai se ver comigo. Aí eu falei, cara, quanto comentário bom que tá sem resposta, vários comentários lindos, eu vou dar atenção pro negativo. Perfeito. Mas aí eu falei, não vou dar esse gostinho. Exato. Né? Isso é legal, Luiz, porque assim, nós temos uma tendência à unanimidade. Mas ninguém é a unanimidade. Eu não sou psicólogo para todo mundo. E nem todo mundo é para ser um paciente do meu consultório. E está tudo bem. Da mesma maneira como eu vou escolher alguns profissionais e não vou escolher outros. Sim. Então, as pessoas elas têm o mesmo direito, né? De não simpatizar ou algo do gênero. Está tudo bem, contanto que a gente consiga manter respeito. O ponto, né, da crítica, já que também pode gerar ansiedade, é interessante eu entender de onde vem a crítica. Então, isso eu sempre peço para a Edinalva pensar. Falo assim, legal, você está sofrendo porque existe uma crítica específica. Mas de onde vem a crítica? Quem é essa pessoa? Porque você está pegando isso e está colocando num pedestal. Você está dizendo, putz, essa pessoa não gostou de um conteúdo, ela não gostou de algo que eu falei, ela está me criticando. Por quais motivos ela tem tanta importância na sua vida? O que ela fez, o que ela conquistou? Quem é ela na sua vida para você colocá-la neste lugar? E na maioria das vezes você começa a desconstruir, você fala assim, caramba... Fila do pão, né? Quem é a pessoa na fila do pão? Por que eu tô fazendo isso? Sabe? Eu tô dando uma atenção e às vezes a gente pode entrar, Aline, numa ideia de querer provar o nosso valor para aquela pessoa. Eu falo, cara, para de perder seu tempo. E quem é aquela pessoa, né? Porque assim, se eu vou lá te criticar sem critérios... Você acha que realmente eu estou interessado em algum tipo de critério? De ouvir o que você tem para me dizer ou algo do gênero? Às vezes, infelizmente, eu estou doente. Eu estou amargurado, tem alguma questão na minha vida e eu vou lá, infelizmente, destilar, né, o meu veneno e colocar aquilo para fora, né? Exatamente. Às vezes até um fake. A gente sabe nem exatamente, quem que é muito fácil, né? Quando é fake, fala, cara, a pessoa não teve a coragem, o culhão de colocar vir a cara aqui. E colocar a cara, precisou Muitas se vezes esconder atrás de um fake. Mas sabia que de uma coisa? Outro dia eu pensei, no começo eu me sentia covarde quando eu não respondia a algum ataque de ódio. Depois eu parei pra pensar, principalmente quando é textão. Eu falo, cara, a pessoa, ela viu aquilo incomodou ela de alguma maneira. Ela precisou trocar o perfil pra ir pro fake. Ela passou pelo menos uns 20 minutos ali na fúria escrevendo o negócio. Aí você imagina se você não dá o gosto do visto pra ela. Porque quando tá lá na solicitação de mensagem a primeira vez, se você não aceita, você pode até ler.
mas se você não aceita, não vai aparecer Não vai nenhum aparecer visto. que viu. Cara, acho que é muito melhor a pessoa ela ficar com o sentimento de estar falando sozinha, nossa, fiz isso pra nada, do Perfeito. que você dar corda, que é o que a pessoa quer. E até quando você vê, né? Se você parar pra pensar, às vezes pode vir de algum amigo, né? Que nós chamamos bastante no processo terapêutico, né, Aline? De passivo-agressivo. É. Nós adoramos, nós psicólogos, a gente adora esse termo. Passivo-agressivo é O assim. passivo-agressivo, que é, às vezes, aquele amigo ou aquele colega que vem exatamente também para fazer alguns comentários em tom de brincadeira e que pode gerar um sofrimento, uma ansiedade, de tipo, ah lá, blogueirinha, ah, nossa, ó o blogueirinho, ah e tal, nossa, agora tá se achando, ah, agora tá... E parece que é inofensivo, mas infelizmente tem algo ali dentro também. E é importante estabelecer limites, que é o que você mencionou. Então, eu também preciso chegar nessas pessoas e falar, sabe? Ser o adulto da relação e falar assim, olha, tal coisa, não estou gostando, não é assim e tal. Posicionar. Nós não temos que ficar... nós não somos uma caçamba de lixo para as pessoas ficarem depositando as suas amarguras ou algo do gênero. Nossa! Sabe? Então, Nossa, assim... Esse vai dar um maravilhoso. corte excelente! Então, a pessoa, até pra quem tem de repente, eu sei que muita gente, eu acabei de lançar um curso sobre isso, para pessoas que querem se tornar influenciadoras, criadoras de conteúdo, ou assim como profissionais autônomos como você, querem dar as caras ali, uma das principais queixas e travas que as pessoas têm é medo de julgamento. Perfeito. Vão falar, blogueirinha, tá se aparecendo agora, tá achando que é fulana. Então, uma dica do psicólogo para esse tipo de situação, então é se posicionar. E eu acho que também volta para a autoanálise que a gente vem falando aí, né? E é interessante, né? Porque o meu movimento é não faça aquilo que eu não tive coragem de fazer. Então, o que eu puder fazer para que você desista dessa carreira ou algo do gênero, eu vou fazer. Então, assim, se você está lá, né, buscando crescer e se desenvolver dentro desta carreira, e eu tô ali criticando, passivo-agressivo, ou às vezes até de um jeito direto, é muito importante que a gente possa trabalhar isso, que é onde entra um ponto. Poste e faça para as pessoas que querem assistir. Venda para quem deseja comprar. Poste um vídeo para quem deseja ser atendido para você. Que seja uma pessoa. Exatamente, que seja uma pessoa. Porque a partir desta pessoa, um trabalho bem realizado, ela trará outras pessoas. Então, assim, o julgamento ele sempre existirá. Ele faz parte da vida. Em um não momento adianta. as pessoas vão ser obrigadas a te engolir também. Quando o seu sucesso bater, principalmente pessoas próximas, é o que eu costumo dizer, aconteceu com a Aline, aconteceu comigo. Quando as pessoas próximas que ficam, o que você está inventando? Vai ocupar melhor seu tempo. Perfeito. Quando elas começam a ser beneficiadas, o jogo Ah, muda. exato. Aí fala, não, eu sempre acreditei em você. nossa, parece. também. Isso Você não dá acontece uma forcinha muito. aqui. Você sempre teve jeito pra isso. Sempre. Eu apoiava. Você lembra que eu falava que você tinha... Tem, né? Tem essa validação. Lembro porque não. É complexo, né? Mas eu queria voltar um Tá. pouquinho, calma aí, que tem tanto assunto. A gente tá aqui hoje, todo mundo Alvoroçado. ansioso. Um ansioso lado bom, né? Não você tem tava ansioso falando. lado bom. Não, tá bom, um ansioso ok. A gente tava falando da sua trajetória. Então, você atendia de social, que eu acho isso muito legal. Você atendia de social. Daí, em algum momento, você não se reconheceu mais ali naquela figura. E como que foi essa mudança? E também, como que foi você começar a compartilhar a sua rotina no Instagram? Eu comecei a entender, né? O primeiro... Quem era o público. Então, ele foi também se identificando ali, né? Então, eu tinha um público jovem. Já era predominantemente feminino. Então eu falei, opa, peraí, esse público ele dá risada comigo. Embora nós tenhamos sessões sérias, falando sobre assuntos importantes, mas a gente consegue também se divertir dentro do possível, dentro do que pode, dentro do que cabe, né? Em determinados momentos do processo. Então, como eu sempre fui muito extrovertido e gosto, né, de, enfim, tenho um outro estilo, gosto ali de fazer a minha dança e tudo mais, eu pensei, bom, legal. E se eu conseguir também, por tabela, além de conseguir ser quem eu sou e mostrar quem eu sou, através da maneira como eu escrevo, como eu gravo um vídeo, e se eu colocar isso também através dos meus stories. Ou seja, eu só uni uma coisa à outra. E isso foi muito legal, porque qual é a fórmula, na minha opinião, uma das fórmulas do sucesso? Quando você consegue ser você no seu trabalho, porque aí você não se limita. Você Encontrar prazer também, exatamente, né? Você consegue ser espontâneo. E se você consegue ser espontâneo, basta ser você. Então, esse processo, né, eu pensei,
Eu tenho muitas pacientes que têm medo de gravar, têm receio de julgamento, então eu também vou fazer um negócio aqui. Você tem medo de julgamento, você tem medo às vezes de gravar alguma coisa? Então pega essa gravação aqui, ó. Então pega essa dança aqui, ó. Pega esse pagodinho então, logo pega cedo. esse pagode aqui, então. A planta faz isso? Então toma essa dança aqui. Você então, também inspira, né? Exatamente. A ideia foi, se eu estou pedindo e falando para as minhas pacientes que elas precisam, cara, seja você, não tenha coragem, enfrente e tudo mais, eu vou enfrentar junto esse processo. Porque é aquele esquema. Não adianta eu chegar para você e falar assim, Luiz, você precisa se exercitar, você precisa tomar água, e eu não faço. Não é então, exemplo. assim, cara, exemplo. Eu vi um trecho, né? Posso falar besteira agora. Eu vi um trecho do trailer do Bob Marley, onde eu não vou talvez lembrar a frase fidedigna, né? Mas ela fala em algum momento para ele, né? Em algum momento o mensageiro precisa se tornar a mensagem. Então, assim, isso pra mim é fundamental. Eu preciso ser a mensagem daquilo que eu levo. Não adianta só falar, eu preciso ser a mensagem, sabe? E olhando até pelo olhar do marketing para esse tipo de cenário, o psicólogo, assim como outros profissionais autônomos, eles são acolhimento para quem busca. Perfeito. Eu lembro que em momentos meus mais críticos de vida, no que diz respeito à saúde mental, eu ficava esperando ansiosamente pela próxima consulta, porque era o momento que eu conseguia me abrir sem ser julgado e tudo mais. E você conseguir, de certa forma, ter um relacionamento mais próximo no dia a dia, fora da sessão, ter uma mensagem, uma dancinha, alguma coisa para te fazer tirar um sorriso, isso como estratégia de marketing também, como fidelização, é genial. Né? É legal porque aproxima, né? E no final das contas, eu sou gente como qualquer outra pessoa. Tenho ansiedade, tenho também momentos de tristeza, né? Então, assim, isso nos aproxima, né? Então, e nós assim, vamos nos unir para fazer a Aline começar a falar mais de psicologia no perfil dela também. Pra ontem. Muitas pessoas ainda não sabem, mas a Aline Espevitada que é, porém, ela é uma psicóloga muito capaz, muito eficiente. Perfeito. E precisa para anteontem começar a produzir Exatamente. conteúdo. Eu gostei muito do que você mencionou no primeiro podcast, quando você fala sobre o conteúdo. É uma mulher de muito conteúdo. Então, assim, que muitas pessoas têm a oportunidade de conhecer e tal, né? O que tem. Viu? Tem aqui 2 apoiadores. Tudo bem, gente. Vamos dizer que tá tudo bem. Vai rolar, né? Vai rolar. Todo mundo rindo aqui. O chicote vai estralar. Exatamente. Já estrala faz tempo. E eu queria finalizar a nossa... não. Já estamos passando do tempo põe aqui. uma musiquinha mas eu quero triste. finalizar com mais uma pergunta aqui. Isso não tem necessariamente a ver com o que a gente havia falado aqui anteriormente, porém, é algo que eu tenho aplicado na minha vida e tem sido libertador, mas eu quero saber de você se você acha a prática disso saudável ou se é bom medir um pouco pensando no outro lado, que é o uso do não como frase completa. Então, tipo assim, eu tô muito... Hoje em dia, igual a Cia Aline falou, vamos na missa comigo? Eu falei, não. Por quê? Porque eu não quero. Entendeu? Não, mas o jeito, o tom que ele usa, não é. Aí por quê? Vamos na missa. A mãe dele falando pra ele na missa, todo mundo falando. Aí eu tentando... Isso é um exemplo, vamos na missa, entendeu? porque eu não quero. Então, mas é uma coisa boa, não é? Não, mas é grosseiro você falar saber assim. o momento certo de você ter que se justificar para alguém e do momento, principalmente, aqui nesse caso, eu tô colocando uma situação corriqueira, mas principalmente com gente sem noção e gente, sei lá, ou gente que nem te conhece direito, às vezes a pessoa vem e te pede um negócio e fala assim, não é possível que essa pessoa esteja me pedindo Tipo isso. assim, num rolê, por exemplo, né? Não só isso, sei lá, às vezes Alguma... coisa de trabalho. Não, mas acontece, a pessoa que nem te conhece direito te pede uma coisa meio absurda. Exatamente, eu acho que acontece com todo mundo, a pessoa vem... Me posta aí nos seus stories, me posta aí. Eu acho que eu acho que acontece. Faz um vídeo comigo Tira uma pra ganhar foto, seguidores. faz um vídeo e me posta no seu e marca o meu arroba no seu. Eu acho que faz bem pra gente, pensando no nosso emocional, aprender a falar não, né? Sem dúvida. Mas tem as formas. Sem dúvida. Existem formas, né? Existem formas e formas, né? O famoso, existem muitas maneiras de dizer o mesmo, né? Então, assim... isso é muito legal porque nós voltamos um pouquinho e eu volto pro não, quando nós falamos ali sobre as redes, né, e sobre as pessoas, sobre o julgamento. Isso também pede um não. Então, quando eu começo a estabelecer um limite, eu estou dizendo não.
Eu estou dizendo para as pessoas, olha, você não vai mais me tratar dessa maneira, você não vai ficar fazendo piadinhas comigo, porque, Luiz, Aline, em muitos momentos nós crescemos dentro de uma cultura que faz com que a gente fique tolerando aquilo que não é para ser tolerado. Que aparentemente é uma falta de educação da nossa parte posicionar algumas pessoas. E eu sou adepto do contrário. Eu acredito que é importante que cada um ocupe o seu lugar. Então que você fale não. Olha, você não vai falar assim comigo, você não vai falar assim nas minhas redes sociais. Aqui não é a casa da mãe Joana. Existem regras. Como profissional, como trabalho. Como agora já emendando a sua pergunta. Dentro do seu trabalho, nós precisamos de regras. Porque se você não estabelecer regras, eu vou estabelecer as regras do seu trabalho. Então, é importante falar não. Sobre justificativa, é interessante porque não é só para a parte negativa que nós temos dificuldade para falar não e justificamos. Não sei se vocês já notaram, mas quando nós elogiamos alguém que tem ali algumas questões de autoestima, essa pessoa se sente um pouco mais insegura, qual é o primeiro movimento? Pô, Luiz, adorei a sua camisa. Pô, Aline, você tá tão bonita. Ai, nossa, mas eu comprei na R$15 20 e tal. que foi. E assim, se você notar, sem grosseria, eu não perguntei. Eu fiz um elogio. Custa falar obrigado? Muitas pessoas não Exatamente. sabem receber elogio. Não sabem. E aí existe obrigada. a justificativa, né? Então eu fico tão desconcertado que é como se eu falasse, meu, talvez seja difícil carregar este elogio e me ver como uma pessoa bonita, interessante, enfim. Então eu me defendo daquilo. E aí nós vamos para aquele ponto. Cadê o autoconhecimento? Sim. Cadê aquele momento onde eu olho e falo assim, eu posso até não concordar. Eu posso até entender que talvez este elogio ele seja muito para a maneira como eu estou me vendo. Mas começa a se habituar. Começa a falar assim, caramba, eu tô bonito, caramba, eu tô gostoso, caramba, eu tô elegante, eu tô bonitona e tudo mais, sem ficar se justificando o tempo inteiro, sabe? Ai, mas é usada, é isso, aquilo. Indo pro não. Nós não estamos preparados, em muitas oportunidades, para sinceridade. Então a gente fica floreando demais para conseguir falar não, não vou para esse lugar, não vou para aquilo. Por quê? Nossa. Porque não é de bom tom? Então, Pra assim, gente, tanta pra situação na minha americano cabeça. não é, né? Exato. Americano Gente fala que quer o ir embora e vai à faz. francesa e não Exato. fala, Isso, estou indo embora, isso, simplesmente exatamente, some. exatamente. Tipo, tem muita situação Eu faço assim, isso né? porque você não me deixa. Então, assim, a Edinalva, Aline, eu sempre falo pra mas ela assim, eu falo assim, difícil. ô Edinalva, me mostra o áudio que você mandou. Você se posicionou com a pessoa, com a fulana de tal. Me mostra esse áudio. Aí tem lá, 4 minutos de áudio. Nossa. Tem um texto gigante, fala assim, você conseguiria reduzir isso em 30 segundos. Mas tá bom, você mandou 4 e você conseguiu aquilo que você queria. Mas tudo aquilo que é bom pode ser melhorado e pode ser lapidado. Sim. Você percebe o quanto você se cansou para falar aquele não? Dá para ser mais fácil. Mastigou, Para. né? É o Mas- mastigueiro. Isso, É o mastigueiro. famoso mastigueiro que a gente chama. Quando a Né? pessoa mastiga, mastiga, mastiga. Exato. Então, assim, dá para ser mais objetivo. E isso diminui o nosso estresse, diminui a nossa ansiedade. Eu não sou obrigado. Por quê? Quando eu me justifico, é como se eu estivesse dizendo para você, Luiz, eu não vou nesse local que você me convidou. Continua me amando, não fica triste comigo, ainda me convida para eu... É como se fosse sempre uma necessidade de, olha, não tô negando, tá? Olha, pelo amor de Deus, continua. Então a gente tem que sair desse lugar, Sim. sabe? E olhar pra gente, pra nossa vontade. É claro, uma vez uma amiga minha, ela me ensinou uma técnica pra quando você tá indeciso na hora de, enfim, escolher alguma coisa, né? Tomar uma decisão. Você se pergunta, eu tô tomando essa decisão pra esse lado ou pra esse lado, em busca do prazer ou por fuga da dor? Ou seja, um aniversário de um amigo antigo que faz tempo que eu não vejo e ele fez o aniversário hoje. Tá fazendo aniversário, uma festa hoje. Eu tô cansado pra caramba, minha bateria social tá baixíssima, mas eu penso em ir, porque ele é um amigo querido pra mim. Eu tô indo porque eu quero me divertir com ele, celebrar a vida dele, ou eu estou indo pra que ele não fique chateado comigo, só, Perfeito. entendeu? Exato. Com base nisso, fica mais fácil da gente tomar decisões olhando pra gente, e mesmo quando você toma a decisão fugindo da dor, pelo menos é consciente. Perfeito. Eu estou indo, mas sabendo que eu estou indo contra a minha vontade, eu estou indo para fugir disso, você fica até mais tranquilo no Exato. lugar. Fica com menos sentimento de culpa consigo isso, mesmo, né? Exato. É legal quando a gente começa a identificar, né? E ali nas redes sociais, é interessante, né? Quando
a Edinalva, ela fala assim, olha, mas tem fulano, tem aquela pessoa que de alguma maneira faz comentários ruins ou algo do gênero. Fala assim, então vamos fazer o seguinte, já que você tem aí 600, 3.000 seguidores, vamos tirar todo mundo e vamos deixar 6 pessoas, porque você está dizendo que você não está postando por conta de 6 pessoas, então 6 pessoas importam, então a gente só precisa ter 6 seguidores. Então vamos tirar todo mundo. É mudar a ótica, né? Exatamente, você muda a ótica. Então eu acho Ninguém que vai não ter não. vergonha de ocultar stories, de tirar seguidores, de entender, eu preciso ter algo livre e gostoso aqui. Eu não posso ficar me limitando por conta de fulano e ciclano. Se você não sabe se comportar, você está fora. Então, ou você aprende a se comportar, ou existem limites. Sim. E isso é importante. Voltando um pouquinho também nessa trajetória, que eu gosto de falar disso, gente. Pra quem não conhece, né? O Dan também é bem legal. Depois que você passou a ser mais autêntico, a ser mais presente nas redes sociais, aumentou a demanda de pacientes? Sem dúvida. Sem dúvida. É impressionante até porque quando vocês brincaram sobre alguns vídeos, né? De, nossa, eu vou postar isso. E logo aquele que eu postei deu certo e tal. Isso aconteceu muito com os textos, né? Então, quando eu comecei também a me mostrar um pouco mais, mostrar um pouco do meu dia a dia, das danças e tudo mais, a ideia foi, eu quero um terapeuta que seja mais também descontraído, que consiga falar uma linguagem que eu entendo, que vai ser mais sincero. E é importante entender que sinceridade não é grosseria, né? Eu posso falar, como nós acabamos de mencionar, né? Eu posso ser direto e falar, olha, você está fazendo isso, isso e isso. E isso eu faço. Né? Se eu perceber que você está indo para um lugar, eu vou pontuar. E isso eu faço. Né? Então, assim, isso também foi para os textos, para essa espontaneidade, onde você vai perdendo medo de falar algumas coisas. E isso trouxe as pessoas. Então, quando eu falei, olha, eu sou um psicólogo que eu atendo desta maneira. Esse é o meu jeito espontâneo de fazer. As pessoas começaram a falar assim, eu quero passar com esse psicólogo, porque as outras pessoas tiveram resultados, então eu quero os mesmos resultados, né? E assim... Essa seria uma dica que você daria, então, para novos psicólogos falando da sua área, psicólogos que, de repente, estão começando ou já estão há algum tempo no mercado, às vezes ainda lutando para encher uma agenda, seguindo um padrão que, entre aspas, foi imposto de vestimenta, de comunicação, de não mostrar opinião pessoal sobre nada. Seria uma dica boa, vendo a sua trajetória, o que você conquistou? Talvez no seu caso, se você pudesse voltar atrás, você teria assumido esse lado antes? Você acha que é uma boa estratégia como um profissional de psicologia para conseguir se posicionar, se diferenciar e encher a carteira de pacientes? Olha, eu acredito que precisa ser você precisa respeitar, né, o seu estilo, né, e entender se aquilo orna, né, para você, se aquilo combina com você. A minha primeira sugestão é, as pessoas sabem que você é um psicólogo? Primeiro ponto. Aqui não. Já falei várias vezes. O primeiro ponto é, as pessoas sabem que você é um psicólogo, então primeiro faça o dever de casa. Todo mundo da sua rede social precisa saber que você atende e que você já está atendendo. Sem vergonha. Ah, mas não vou mandar para aquele amigo, pro Carlão. O Carlão não tem nada a ver. Manda pro Carlão, porque às vezes tem uma pessoa que o Carlão... Você não vai atender o Carlão é seu amigo. Mas às vezes tem um amigo do Carlão. Então, assim, o primeiro ponto é você não ter vergonha de falar sobre o seu trabalho e sobre quem você é. E depois você vai, sim. Porque, assim, o que acontece, Luiz e Aline? Muitas pessoas, elas acabam indo para aquele Ctrl+C, Ctrl+V, que é falar apenas. Apenas não, mas falam sobre os mesmos assuntos. Então, por exemplo, ansiedade, depressão. Então, meio que você entra ali, você não vê uma identidade. Então, mas você está falando também exatamente sobre maternidade, sobre burnout, sobre relacionamento abusivo, sobre... enfim, sobre trabalho, sobre finanças, não no sentido, né, de ensinar finanças, mas falando sobre também como você lida com o dinheiro emocionalmente, né? Então, trazendo situações hipotéticas, exato, lúdicas. Relacionamentos, né? Relacionamento. Muita então, assim, coisa. quando você amplia também o seu campo de visão, você vai atraindo também as pessoas. Então, a minha sugestão é, fale sobre mais coisas, poste livros, o que você está lendo, o que você está consumindo, o que você está assistindo. Meu curso eu ensino tudo isso. Faça o curso do Luiz, vai lá, dá uma A destravar, entendeu? exatamente. A pessoa achar o que falar. Exato. Então, assim... Muito bom, que o Dan é um case. E hoje o seu público ele é predominantemente mulher. Perfeito. Há 6 anos.
São há quantas? 6 anos. São 40. 8 por 40. dia. Não, predominantemente ou 100%? 100%. Ah, tá. 100%. Predominantemente pode ser que tenha um outro homem. Perfeito, não, Você 100%. só atende 100%. mulheres. Só atendo Foi uma mulheres. escolha sua. Foi uma escolha minha, há 6 anos. Então, tenho 11, né? Em algum momento eu olhei para o consultório. Se não me engano, naquela oportunidade eu tinha ali por volta de 36, 34 mulheres e eu atendia 2 homens. Eu falei assim, achei meu público. Eu vou atender este público. Então ao hoje público. você tem 40, mas você já teve mais também, né? Já passei também pelos meus excessos, né? E qual foi o máximo, assim? Eu acredito que eu já cheguei a atender 12 pacientes por dia, mais ou menos. Meu As Deus. histórias não se confundem, não? Eu Não, acho e que qual- eu ia e ficar... como assim? Mas você não E é o do horário? cachorro Que horário morreu? você começava e que horário... Começava... Eu ia até a noite, né? Porque o Até, Dan são tipo, 50 minutos, gente. Não tem as de meia hora de sessão, não, querida. É 50 não. minutos. Começava, sei lá, 7 e ia até a noite, assim. Eu saía do consultório 11 horas, meia-noite, às Meu vezes, Deus, sabe? é um excesso. Era um excesso, assim. Por quê? Você está começando, então você deseja, né? Fazer o seu Prospectar. nome, prospectar. Entra um ponto onde nós erramos, né? Que você não sabe cobrar no início, então, consequentemente, existia ali também outro movimento de compensação. Então, né, trazia muitas pessoas e assim foi. Sim. Depois, com o tempo, você vai aprendendo, né? Você vai, opa, não é este o caminho. O caminho precisa ser algo equilibrado e é o que eu trabalho bastante no consultório, que é você está passando por um excesso. Por quanto tempo você consegue manter este ritmo que você está trabalhando? Quanto tempo? Legal, você está arrebentando agora. Pô, você está atendendo 12 pacientes de novo. Mas por quanto tempo você vai conseguir manter isso de uma maneira saudável, atento aos atendimentos, entregando aquilo que é necessário? Então, assim, equilíbrio. Volta na autoanálise também. Atento na Volta sua pra, saúde, exatamente, né? volta para sua Nossa, saúde. poderia passar o dia inteiro Nossa, o dia inteiro. falando Gente, o sobre papo isso. aqui não tem fim, porém precisa ter um fim, E infelizmente. a gente precisa ter o Dan de volta. Eu acho que um episódio só pra falar sobre a profissão psicologia. Sim, também, ideal. Né? Topo. Relacionamento abusivo também eu tenho bastante, Ah, é assim, verdade. interesse Bom, da gente conversar, teremos enfim. oportunidades. A gente... Mandem também sugestões aí nos Eu tô muito comentários. satisfeito Eu também. com o episódio de hoje. Muito obrigado pela Eu sua gostaria de mais participação, tempo, mas pela assim, muito sua obrigada. presença. E nós temos um presentinho pra Opa! você. E depois também passar as redes sociais pra quem, Aham. que Verdade, não é. passa aí, aproveita, passa aí. Então é dan.psicólogo? Exatamente, dan.psicólogo. E aí uma curiosidade, né? Um Instagram fechado. E aí você pode pensar, pô, mas um Instagram É fechado, fechado... tem que pedir pra te seguir? Fechado, Porque tem que eu sou pedir. seguidor. Então, tem Sorte que você entrou tem antes, que que pedir. agora E aí fechou. entra exatamente esse ponto, Luiz. Eu não quero mais quantidade. Ah. Hoje isso não me interessa mais. Hoje eu quero quem deseja consumir conteúdo de psicologia. Como que você sente isso? Você olha pra cara dela e você, tá Sabe, com você- cara, acho que consome bem. E se a pessoa falar, vim pelo podcast, por favor, deixa eu entrar. Porque você vê ali, né? O fake que aparece. Então você também entendi. tem. Você tem. Então, assim, mas pode pedir que eu vou aceitar com o maior prazer. Se Mas identifica, fala que veio pelo podcast, que daí ele vai dar Exatamente. Vai dar um ser descontinho. prazer. um descontinho. É aquele esquema, Luiz. Se for de bem, será muito bem-vindo. Então, tudo bem. pode vir. Então Ótimo. pode solicitar sem medo, viu, gente? Olha lá, seguir. Pode pedir pra seguir. Se encontrar um perfil fechado, é ele mesmo. Porque tem Exatamente. gente que às vezes acha que é fake, E né? nós temos uma lembrancinha Opa! pra você. É de comer, de beber? Não é de comer, mas acho que Opa, você tá vai na gostar, quê, te né? conhecendo um pouco. Tem um taurino aqui dentro de mim também. Opa! Aí sim, hein? Ai, gente, eu acho que ele vai gostar. Opa! Tem também um outro negocinho, mas depois você vê. O Zeca Pagodinho é maravilhoso. Esse Essa homem você não aqui, tem, esse né? eu não tenho. essa O eu Dan, não ele tem tenho. coleção de meias divertidas. E toda vez que a gente vai pro atendimento, ele sempre tá... Ele não tá com calçado, ele tá sempre com meia. Exatamente. Aí ele gosta de pagode também. Tanto que o grupo Menos é Mais eu conhecia através dele. Exatamente, E um super maravilhoso. grupo. Aí eu Quem falei... diria, né? Todo Aí eu falei, psicólogo... eu quero uma meia de pagode. Eu fiquei pesquisando, meia pagode, pagode meia. Eu não achava de jeito Não, nenhum. Zeca Pagodinho Daí é eu um achei Deus, essa do cara, Zeca. é maravilhoso. Gostou? Maravilhoso. Terça-feira é feriado. E aí, vai ter atendimento ou não vai? E... Eu liberei o meu espaço para, Exatamente. para Ah, um TBT. Quer Tipo dizer, assim. quando as as meias- pessoas verem... Ai, que linda, gente. Eu quero ver você usando, hein? Não, semana que vem já tô com ela já. Bom, gente, então é isso. Ai, Muito não queria falar isso, eu obrigada. tentei falar, não falar isso. Deixa eu porque é outro agradecer. Muito episódio. obrigada por hoje. Obrigado a vocês. Obrigado Pelo pelo episódio, convite. muito bom. Teremos, assim, muito mais oportunidades para poder Eu tô conversar muito mais. satisfeito. Ai, gente, tão gostoso. O tempo passa, a gente nem percebe. Obrigado por contribuir tanto com a gente, com a nossa audiência. E com a minha saúde mental. É isso Graças a aí. Deus. Um prazer ter você lá toda Um beijo, semana. viu, gente? Até mais, até o próximo episódio. Tchau, Até mais. gente.